Bom, olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo, eu vou tratar da investigação da filosofia sobre o fenômeno da arte. É um assunto que eu nunca tratei, é um assunto inédito. Eu vou me utilizar do capítulo 9 do livro escrito pelo filósofo Ernest Cassirer. O nome do livro é Ensaio sobre o Homem, né? A minha edição eu comprei no sebo já há muitos anos atrás, é uma edição francesa, né? Mas vocês têm a tradução do Ensaio sobre o Homem, feita, publicada pela editora Martins Fontes, né? Aliás, a principal obra do Ernest Cassirer, Filosofia das Formas Simbólicas, também tem que é em 3 volumes, se não me engano, também foi publicada pela editora Martins Fontes, que é uma das principais editora, se não a principal editora do país, que faz publicações sobre ciências humanas e também especificamente sobre filosofia. A minha intenção desse vídeo não é exatamente a de falar em detalhes, nem de me aprofundar na teoria do Ernest Cassirer, mesmo porque eu não a conheço profundamente, não a conheço mesmo razoavelmente, mas esse capítulo 9 do Ernest Cassirer, escrito pelo Ernest Cassirer, que por sua vez está dentro do seu pensamento mais geral sobre as formas simbólicas, né? Este é o último livro escrito pelo Ernest Cassirer. Muitos consideram este último livro como sendo uma síntese do seu pensamento, né? Mas o vídeo aqui, ele utiliza este capítulo 9 mais como um pretexto para ilustrar o modo como a filosofia investiga as questões sobre a arte, sobre o que é arte e as questões de fundo estético. Bom, então, como se trata de apontar as reflexões que a filosofia trata sobre a arte, eu vou fazer só uma breve introdução à teoria do Cassirer, e aí eu vou abordar alguns pontos centrais que eu extraí desse capítulo 9. Bom, o Ernest Cassirer, uma das teses centrais dele, se não a tese central de todo o pensamento dele, é que o homem ele entra em contato com a realidade por meio de símbolos e signos. Ou seja, nunca o contato com a realidade é o contato direto, feito sem nenhuma mediação. Não existe contato com a realidade, vamos dizer assim, entre aspas, nua e crua. A realidade sempre é vista, é apreendida, é observada, é sentida por meio de formas simbólicas e signos. Evidentemente que ao longo da existência humana há vários tipos de atividades. Então, atividade científica, atividade artística, religiosa, mítica, histórica, ao desenvolvimento da linguagem, há os múltiplos aspectos de atividades que o ser humano realiza ao longo da sua existência. Cada uma dessas atividades possui símbolos e signos específicos. Então, a ciência produz os seus próprios símbolos e signos, a filosofia também, a arte também, e elas não se contrapõem, elas se complementam. Aliás, o que é o homem para o Cassirer? O homem para o Cassirer é o conjunto dessas atividades. Elas não se excluem e não há uma definição redutora do ser humano, né? Então, não há uma definição, uma essência do que é o ser humano, uma essência metafísica do que é o ser humano. Isto, para o Cassirer, seria uma resposta exclusivamente abstrata, vamos dizer assim, e desprovida de realidade, desprovida de um conteúdo mais que seja fundamentalmente melhor baseado. A melhor definição do ser humano está em todas essas atividades que ele realiza ao longo da sua vida, né? E a melhor definição do que é o ser humano, no meu entender, né, fazendo essa primeira leitura do Cassirer, não existe o mundo em si, a realidade
nua e crua em si, a realidade física em si. A realidade, ela é sempre mediada. Eu sempre apreendo a realidade mediada pelas formas simbólicas que o homem cria, de modo a capturar esta realidade. Então, a partir de agora, eu vou falar, então, de uma dessas formas de aprender, de capturar a realidade, que é a forma da arte, realizada por meio da arte. Bom, no capítulo 9, o Cassirer nos lembra que o Kant foi o primeiro grande pensador a tratar a arte de uma forma autônoma. Ou seja, a arte, ao contrário de toda a tradição filosófica, ela não vem a reboque de uma teoria da mente humana, de uma teoria do conhecimento, ela não é só um apêndice para tratar sobre a formação humana. Será que a arte forma bons cidadãos, por exemplo? Isso é uma das questões centrais da época do Iluminismo, né? Até que ponto a arte contribui ou não para a formação da boa consciência, para uma formação de uma consciência cidadã, né? A arte, ela insufla o amor próprio, né? Insufla o orgulho e isso causa problemas sociais ou não. Qual a relação entre o conhecimento sensível e o conhecimento racional, né? Esta é uma outra grande questão, né? No entanto, essas questões que eram abordadas pelos filósofos anteriores ao Kant, elas sempre tratavam a arte como algo, vamos dizer assim, secundário, algo que está na periferia da investigação e não no centro da investigação. Então, segundo a visão do Cassirer, o Kant foi o primeiro grande pensador a tratar a arte de uma forma, vamos dizer assim, que ela é a, a protagonista, e que ela é o caráter central das preocupações da filosofia, um dos caráteres, uma das questões centrais da investigação filosófica. Eu vou tratar aqui, em primeiro lugar, de dois conceitos que eles podem ser opostos ou complementares, que são o conceito da objetividade e da subjetividade na obra de arte ou na produção artística, né? Esses dois conceitos, esses dois polos, eles vão permear, no meu entender, todo o capítulo 9, que trata de investigar sobre o que é a arte. Então, a arte estaria sempre entre esses dois polos, o polo objetivo e o polo subjetivo. A primeira grande teoria da arte é a teoria dos antigos, se não me engano, é uma teoria formulada pelo Aristóteles, a arte enquanto mimesis, a arte enquanto imitação do real, da realidade, a arte enquanto imitação da natureza. Ora, esta primeira grande teoria, ela, no primeiro momento, ela tenderia para o polo puramente, exclusivamente objetivo. Por quê? Eu tenho que retirar toda a minha subjetividade para retratar o real do modo mais fiel possível. Então, a arte será tanto melhor quanto ela for uma cópia fiel da realidade. Esta é a arte enquanto mimesis, enquanto imitação. Ora, o Cassirer, ele já coloca um pequeno problema, um pequeno grande problema, nesse tipo de abordagem. Por quê? Porque a cópia fiel da realidade, no fundo, ela não existe. O artista, ele sempre vai ter a sua subjetividade nesse processo. Então, o processo da reprodução fiel da realidade vai ter sempre algum elemento subjetivo. Então, não existe cópia fiel da realidade. Ela é sempre uma cópia idealizada. O artista sempre vai corrigir, vai fazer algumas pequenas correções, mesmo que o público não perceba, mesmo que o público ache que aquilo foi uma cópia fiel da realidade, mesmo que uma escultura pareça ou aparente ser uma cópia fiel da realidade, exata da realidade, há sempre um elemento subjetivo que está
inserido neste processo da mimesis, seja ele como idealização, seja através de alguma visão pessoal do artista, seja através da inserção de alguma emoção ao retratar o olhar de algum grande imperador. Então, tudo esses elementos subjetivos já estão presentes nessa teoria da mimesis. Né? Não existe uma cópia fiel da realidade. A realidade ela é sempre, vamos dizer assim, corrigida pela observação do artista, pelo fazer do artista. Então, já dá para perceber que o Cassirer ele tenta fazer uma diluição entre esses dois polos. Né? Não há uma ruptura radical entre o polo objetivo e o polo subjetivo. É óbvio que eu posso pensar que existem artes ou tipos de artes onde o polo objetivo predomina e tipos de arte onde o polo subjetivo predomina. No entanto, aqui o Cassirer já está dando uma indicação de que o caminho pressupõe sempre, o caminho do fazer artístico, do processo artístico, ele vai sempre pressupor a relação entre esses dois polos, o objetivo e o subjetivo. Bom, um segundo ponto, então, é a expressão da arte enquanto expressão dos sentimentos, a arte como expressão dos sentimentos, que seria um polo subjetivo. Né? Então, os neoclássicos, segundo Cassirer, desde o século XVI até o século XVIII, eles seguiram essa tradição da arte enquanto mimesis, da arte enquanto imitação, né? E da arte enquanto imitação do belo natural. Então, eu vou retratar o belo que eu vejo na natureza, vou retratar o belo da forma mais fiel possível. Essa é uma cópia, não deixa de ser uma cópia fiel da natureza e da beleza que a natureza exprime. Né? Bom, isso já pode gerar algum pequeno problema, né? Porque será que a natureza, da onde vem o atributo da beleza natural? Né? A natureza é realmente bela, é o homem que atribui beleza à natureza. Né? Mas aí isto é uma outra questão que nós vamos abordar um pouco mais à frente. No entanto, há uma tradição, vamos dizer assim, mais romântica, que diz o contrário, que diz que a arte é um fenômeno, é uma expressão totalmente subjetiva das emoções do ser humano. Então, a arte ela é utilizada para expressar as emoções humanas. Né? Então, isso é um contraponto à objetividade, à cópia fiel da realidade, você extravasa os seus sentimentos, você extravasa a sua subjetividade. O Cassirer associa um pouco essa corrente ao Rousseau, né, que é um dos pilares dessa corrente. Né, se ele é realmente isso que o Cassirer está retratando ou não, também isso é uma outra questão. Né, eu não tendo a concordar muito com isso. Mas o mais importante aqui é que existiu essa outra corrente, né, que posteriormente foi denominada como romantismo, e mais especificamente como romantismo alemão, né, tendo como uma das suas figuras centrais o Goethe. E esta outra corrente, ela diz que, bom, a arte existe para expressar os sentimentos. Ora, seguindo a linha do Cassirer novamente, mesmo quem expressa os sentimentos, eles necessitam de um meio material para expressar esse sentimento. Então, por exemplo, se eu sou um músico, eu vou, através da música, expressar, extravasar todos os belos sentimentos, ou mesmo os não tão belos sentimentos que eu tenho. Né? Eu preciso do meio material, que é o som, e da linguagem musical. Então, eu tenho que trabalhar com elementos que são objetivos e elementos que são, no final das contas, são racionais também. Então, o jogo entre razão e emoção aqui também está posto entre objetivo e subjetivo. Né?
embora o Cassirer não se refira especificamente a esses dois polos, razão e emoção. Ele se refere mais aos polos objetivo e subjetivo, né? De qualquer forma, a linguagem musical, a linguagem natural na qual um escritor na qual um poeta tem que expressar as suas emoções, né? Elas têm as suas regras, né? Por mais que você as transgrida, vocês têm que reorganizar essas regras, vocês têm que reorganizar a linguagem musical, que é um meio objetivo pelo qual as emoções transparecem, pelas quais as emoções do artista são expressas. Então, esses dois polos não estão dissociados também na arte enquanto expressão das emoções. Eu vou citar aqui um pequeno trechinho do Cassirer, no qual ele fala que, como todas as outras formas simbólicas, a arte não é simples reprodução de uma realidade dada, totalmente acabada. Ela é uma das vias que conduzem a uma visão objetiva das coisas e da vida humana. Não é uma imitação, mas uma descoberta da realidade. Ora, quando eu vou abordar o que é a realidade, quando eu vou revelar o que é a realidade, ela não é uma imitação pura e simples. Ela é uma. Nós vamos reproduzi-la e nós vamos simbolizá-la e ela vai ser redescoberta de uma outra forma. Uma forma que envolva a objetividade da vida humana, mas também de uma forma que envolva a subjetividade da vida humana, né? Então, prosseguindo aqui, que tipo de realidade a arte ela expressa ou ela reproduz, né? Então, aqui também havia uma grande divergência entre os chamados românticos e os chamados realistas, né? Isso já avançando um pouquinho no século XIX. Então, havia os românticos, que defendiam uma arte emotiva, que se expressava por meio da poesia, né? Esta arte emotiva, esta arte que expressava as emoções, ela não poderia reproduzir, ela não poderia expressar, digo, algo que fosse prosaico. Então, só os grandes sentimentos, só os grandes heróis, talvez, que ela poderia reproduzir. Ela não poderia reproduzir a vida do dia a dia. Por outro lado, havia os realistas, principalmente na literatura, que defendiam uma tese oposta. A arte ela tem que ser uma reprodução dos acontecimentos das relações entre as pessoas, das relações sociais entre os grupos de pessoas. Então, ela tem que retratar o prosaico, o cotidiano, para poder alcançar o nível de excelência da arte. Ora, e o que o Cassirer vai dizer diante dessas duas coisas? Ele vai problematizar, por exemplo, o conceito, o que o realismo, principalmente o realismo na literatura, defendia, né? A partir dos próprios autores realistas. Então, segundo Cassirer, eu cito aqui, Flaubert fez profundas análises dos caracteres, os mais mesquinhos. Entretanto, pode-se observar nas obras desses autores realistas uma grande imaginação e nada inferior aos românticos, né? Então, aqui é um outro dado. Os românticos, ao expressar as suas emoções, extravasar as suas emoções, o pressuposto é que eles utilizavam da imaginação. A imaginação é algo que liberta o homem, em princípio, da cópia fiel da realidade. Eu vou dar vazão à minha subjetividade. Significa também eu vou dar vazão à minha imaginação acerca da minha subjetividade. A minha imaginação estará liberta, como um cavalo selvagem, por exemplo, e ela vai ser o meu meio, um meio principal. Não é nada de racional neste processo, algo de imaginativo. Ora, o polo oposto, que é o polo realista,
que é esse retrato fiel da realidade, né? Os grandes autores realistas, eles são agudos observadores da realidade prosaica. No entanto, essa observação aguda da realidade prosaica, da vida, do dia a dia, ela é acompanhada de grande imaginação. Para quê? Para organizar uma história, para fazer com que uma história comova as pessoas, para chamar a atenção de certos aspectos, de caracteres mesquinhos ou não tão mesquinhos, do comerciante X, das relações amorosas, enfim, todo esta aparente, vamos dizer assim, neutralidade, ela não está, ela não é exatamente a única coisa que está operando aqui nesta construção do romance realista, vamos dizer assim. A imaginação também está aflorando e, consequentemente, a emoção também é expressa, talvez de uma outra forma que não a dos românticos, mas a emoção também aflora, a emoção é expressa, a imaginação também está inserida mesmo nas descrições mais, vamos dizer assim, mais neutras e objetivas, portanto, não existe uma obra que seja pura emoção, não existe uma obra que seja pura descrição realista da realidade, que exclua a subjetividade, a imaginação e as emoções. Né? Então, o que importa aqui é que o Cassirer, ele está toda hora utilizando os conceitos de objetividade e subjetividade no processo artístico para mostrar que não existe exclusividade de um ou de outro, polo no processo artístico. Os dois estão sempre operando em conjunto. É claro que em um determinado momento, determinada obra de arte tende para uma coisa, determinada obra de arte tende para outra coisa. Né? Bom, e uma outra questão é a relação entre o belo e a obra de arte. Né? Mas essa relação entre o belo e a obra de arte, eu também observo que o caráter entre objetividade e subjetividade também está operando aqui quando o Cassirer fala da questão do belo e da obra de arte, né? E da arte. Então, o Cassirer, ele cita um pintor alemão chamado Albrecht Dürer. Ele diz, né, segundo Cassirer, o Dürer diz que a beleza está incrustada na natureza e o artista ele deve arrancar meio que a forceps essa beleza que está na natureza. Ora, aqui é como se, quando o artista arrancasse a beleza que está incrustada na natureza, ela é algo universal, é um belo universal e todos devem reconhecer que o belo, que aquele quadro é belo e ninguém deve ter outro juízo a não ser afirmar que o quadro é belo e da mesma forma e da mesma intensidade. Né? Então, um pintor chegou, colocou seu cavalete diante de uma paisagem natural, né? E ele observou aquela paisagem natural que ele acha belíssima e ele pensa e ele sente de uma forma que, olha, a partir da seguinte questão: como eu vou extrair e como eu vou retratar esse belo que está diante dos meus olhos, né? E aí ele pinta aquela paisagem e consegue extrair a beleza daquela paisagem. É como se todo mundo devesse considerar aquele quadro como um belo, da mesma forma, do mesmo jeito, etc, etc. Né? Então, aqui o Cassirer ele vai citar o Kant, né, como fazendo o jogo entre o juízo universal e o juízo particular. Ora, o que é esse jogo entre o juízo universal e o juízo particular? Nada mais é do que o jogo entre a percepção objetiva e a percepção objetiva, entre o juízo objetivo e o juízo subjetivo. Sobre o quê? Sobre
uma determinada obra de arte. A universalidade estética, aqui citando Cassirer novamente, a universalidade estética significa que o predicado belo não diz respeito apenas a um indivíduo particular, mas se aplica a todos os sujeitos capazes de fazer juízos estéticos. Se a obra de arte fosse apenas a fantasia do delírio do artista, ela não teria comunicabilidade universal. Então, tem um ponto universal aqui nesta observação do Cassirer acerca do Kant, é que todo mundo é capaz de dizer se uma obra de arte é legal, não é legal, se ela é bonita, se não é bonita, se ela é bela, se ela não é bela. Né? Então, todo mundo é capaz de fazer um juízo estético. Isso é um juízo particular, porque diz respeito ao indivíduo em si. Então, é um juízo, vamos dizer assim, permeado de subjetividades. No entanto, a arte não é só isso. Porque se a arte fosse só isso, vamos dizer assim, diante de uma emoção que o artista procura expressar, né? Isto não passaria de delírio se não houvesse, vamos dizer assim, entre aspas, comunicação nenhuma entre esta expressão do belo do artista e o público. Né? Se houvesse uma incompatibilidade total entre o que o artista acha belo e o que o público acha belo, há uma incomunicabilidade entre a obra de arte e o público. E há uma incomunicabilidade também entre o público, entre uma pessoa que observa a obra e outra pessoa que observa a mesma obra, porque só existiria, então, juízos individuais. O que permite a comunicabilidade à arte é o que permite também a elaboração de juízos universais sobre a arte. Então, você tem aqui uma relação que não é uma relação dialética, mas é uma relação a todo momento entre o juízo individual e o juízo universal que é produzido pela arte. Não há um juízo exclusivamente universal, porque isso destituiria as pessoas da sua apreciação individual. Porém, também não há juízo exclusivamente particular, porque isto destruiria qualquer possibilidade de comunicação, de algum tipo de compatibilidade entre o artista e o público. Né? Uma obra ela é feita, segundo Cassirer, dessa relação ativa entre quem produz a arte e quem observa, quem vê a arte, o público que observa a arte. Né? Então, segundo Cassirer, porém, o belo no sentido puro não pode ser impresso de modo que a alma o receba passivamente. Então, você tem uma beleza, né? E o observador ele não vai simplesmente ser impresso passivamente por essa beleza que está retratada em um quadro, por exemplo. Nós devemos cooperar com o artista, nós devemos não apenas simpatizar com os sentimentos do artista, porém também compartilhar a sua atividade criadora. Né? Há uma outra observação que o Cassirer faz, né? Ele faz sobre o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia. O Nietzsche ele tem dois conceitos que são centrais na sua obra, que ele lança a todo momento, que é o apolíneo, que seria a parte racional, de organização das coisas, e o dionisíaco, que é a parte do êxtase das emoções. Então, são como dois polos também, duas forças que operam na vida do ser humano, duas forças que operam na tragédia e, consequentemente, duas forças que estão operando na arte. Né? No entanto, o Cassirer parece extrair do pensamento de Nietzsche que a arte está fundada exclusivamente no dionisíaco, nas emoções, nos excessos, no êxtase. Né? Então, isto representa as pulsões, o dessegramento das paixões. E, por sua vez, o dionisíaco está associado
a questão da imaginação, novamente, né? A discussão entre a imaginação está quando você manifesta as suas paixões, as suas emoções, as suas pulsões, né? E será que ela não está expressa também quando há um caráter mais apolíneo de alguma atividade humana? Né? Então, a questão do Cassirer aqui é problematizar aonde se localizam esses elementos no processo artístico, né? E na própria atividade humana. Ora, a imaginação ela não se associa somente quando as emoções mais exacerbadas, as paixões, as pulsões, elas estão se manifestando. A imaginação também, ela significa que nós, em algumas outras atividades, ou em alguma arte onde haja uma preocupação maior com a reprodução da realidade tal como ela é, a imaginação também estaria aí presente. Bom, o último ponto desse capítulo o Cassirer ele vai falar da arte e dos elementos externos à arte. Então, um dos elementos, ele vai abordar dois elementos que ele considera, logo de cara, totalmente externos à arte. A concepção, um primeiro elemento, uma primeira característica seria a característica hedonista da arte. Qual que é a tese forte desta concepção? É que a arte deve provocar prazer, não é? Então, toda arte, toda grande arte, ela provoca um deleite, ela provoca um prazer, né? Ela não seria uma catarse, mas ela, que aí já estaria no outro campo, mas, a grosso modo, ela provoca o prazer. Ora, essa concepção de prazer, ela é extremamente ampla e vaga, né? O que seria provocar prazer? E o principal argumento também para apontar, caracterizar que essa concepção hedonista uma concepção externa à arte, a de afirmar o seguinte: o prazer, o que provoca prazer não é necessariamente um objeto artístico. Há várias atividades humanas que provocam prazer, inclusive atividades que são aparentemente de exclusividade racional. O cientista pode ter prazer lá na sua descoberta científica. Né? Não estou dizendo nem só o prazer de outra ordem sexual, o que seja. Né? Então, não dá para caracterizar a arte como aquilo que dá prazer. Né? Em primeiro lugar, porque o prazer é um conceito, uma concepção muito ampla, né, do que seria o prazer. Né? Em segundo lugar, mesmo se nós considerarmos o prazer como algo de puro deleite, né, isto não é trazido exclusivamente pela arte. Há outras atividades humanas que trazem deleite para o ser humano. Né? O segundo aspecto externo à arte é considerar a arte como um caráter lúdico, como um jogo que você deve usar a sua imaginação. Novamente, aí está posta a imaginação para realizar jogos de linguagem, para realizar algo como se fosse uma brincadeira, brincar com as formas, brincar com as palavras, né? E você tem este jogo que muitas vezes se aproxima do universo infantil, vamos dizer assim, né, porque está associado à questão da brincadeira também, e, e você caracteriza a arte dessa forma. Né? Então, segundo Cassirer, nós distinguimos na nossa análise estética entre três gêneros de imaginação, né, que por sua vez estão identificados nesse contexto com a questão do lúdico, do jogo. Né? Então, eu uso a imaginação para fazer um jogo de palavras que vai produzir uma determinada arte, por exemplo. Então, nós distinguimos na nossa análise estética entre três gêneros de imaginação: poder de invenção, poder de personificação e o poder de produzir as formas sensíveis puras. Os dois primeiros poderes, de personificação e de invenção, nós atribuímos às crianças.
o último poder caberia ao artista produzir, né? Schiller nos diz que o jogo revela, sobretudo, a liberdade da criação humana. Tudo bem, o homem, através do jogo, o jogo é uma das formas que revela o poder da criação humana. No entanto, a criação humana ela não está restrita, mesmo nesse sentido lúdico, à questão ao universo da arte. A criança realiza este universo lúdico e para o Cassirer e também para várias outras pessoas, para as teorias, né? Para outras teorias, nós não devemos confundir o que as crianças produzem, né, de forma lúdica, exatamente com a arte, né? A criança pode pintar o set aí, né? E o pai, a mãe, os amigos, os meus professores vão achar aquilo muito bonito, né? Nossa, ela usou toda a sua imaginação, alguém propôs uma brincadeira na família e a criança usou a tinta, expressou também a sua subjetividade, a sua emoção, mas também organizou esse universo, né? Ela fez personificações, ainda não é exclusividade, ainda não é uma coisa exclusiva da arte. É a manifestação do poder de criação que a criança tem. Ora, isso é muito legal. Mas para o Cassirer, isto não significa a arte no seu sentido exclusivo. Aliás, para adiantar, né, o Cassirer ele não desenvolve suficientemente o que é arte para ele a partir da teoria das formas simbólicas que ele defende, que ele escreveu, né? Então, talvez esteja essa característica da arte enquanto forma simbólica desenvolvida de forma mais satisfatória no livro das formas simbólicas do Cassirer, em outro livro, né? Aqui ele faz essas observações. Novamente, eu estou me utilizando do Cassirer, do texto do Cassirer, para apontar questões que a filosofia lança, investigações que a filosofia lança sobre o fenômeno da arte, né? Bom, então, já que a criança realiza também um jogo, como certos artistas realizam um jogo, mas enquanto um jogo simbólico, e a criança não tem consciência ainda desse jogo simbólico, isto é um outro elemento externo à arte, ou seja, atribuir à arte um caráter, muitas vezes, exclusivamente lúdico, né? Assim como atribuir exclusivamente à arte aquilo que nos causa deleite e prazer, única e exclusivamente, né? Então aqui eu faço a minha conclusão final dizendo que, em certo sentido, identificamos algo em comum a todas as críticas feitas por Cassirer às várias concepções de arte, né? Que críticas o Cassirer fez, na verdade? O Cassirer fez uma crítica a uma concepção estreita da arte enquanto imitação objetiva, fiel, exata da natureza. O Cassirer fez uma crítica enquanto arte expressa exclusivamente como a expressão das emoções mais violentas ou menos violentas, das sensações, das pulsões do homem. O Cassirer fez uma crítica à arte como algo lúdico e algo como algo que traz deleite, né? Então, no realismo, há uma crítica ao realismo enquanto defende uma arte como uma cópia real, né? Mas por que isso? Porque todas essas críticas que o Cassirer fez, elas têm um fundo em comum, que é nem o realismo, né, enquanto nem o neoclassicismo, nem aquelas teorias gregas da arte como Mímesis, nem a teoria da arte como puro deleite, nem a teoria da arte como jogo, nem a teoria romântica da arte quanto pura emoção, revelam de fato o que é arte, porque elas sempre trazem elementos externos à arte. Ora, a expressão das emoções também não é algo exclusivo às artes. Eu posso,
me exprimir emocionalmente, eu posso fazer uma fala aqui extremamente emocional do que eu estou sentindo, da angústia que eu estou sentindo, né? E vocês que estão me vendo ficarem profundamente comovidos, e isso não é, em absoluto, nenhum tipo de arte e não tem nenhum valor artístico, né? Então, todas essas críticas visam abrir um caminho fundamental para o seguinte: o que são as formas simbólicas que são exclusivas às artes? O que são as formas simbólicas que exprimem uma sensibilidade que o homem constrói para exprimir uma sensibilidade pura e que seja uma forma artística e não uma forma científica, e não seja uma forma histórica, mitológica, religiosa. Qual é a especificidade da arte em meio a todas essas atividades humanas? Então é isso, o meu vídeo. Muito obrigado. Acho que eu me confundi um pouco aqui, mas foi uma tentativa de falar um pouco sobre como a filosofia aborda a questão da arte. Então, até mais, até breve.